Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. São 14 horas 33 minutos. 14 horas 33 minutos. Hoje eu até queria fazer um vídeo pela manhã, mas graças a Deus, Deus abriu uma porta para mim de trabalho. Eu queria trabalhar, né? Não desfazendo do salário da aposentadoria. É pouco, mas diante das coisas tão difíceis, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, infelizmente, o idoso, ele caiu numa peneira difícil de viver. Tem pessoas que eu não sei nem como que consegue sobreviver com salário, pagando aluguel tão caro, enquanto os governantes do país estão ganhando milhões aí. Mas deixa para lá, é problema deles, eles vão dar conta a Deus do roubo, se é roubo, né, que eu não sei, nunca vi, a gente só vê falar. Mas não estou aqui para falar isso. Não estou aqui, eu já falei que eu não vim aqui não para falar conversinha, coisas que não convém. Eu estou aqui para nós meditar na palavra de Deus em Provérbios capítulo 3, versículos 5, 6, 7 em diante, nessa tarde gloriosa, e falar que graças a Deus estou trabalhando, né, na minha área de segurança. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela vem sobre nós, ela corre atrás de nós, lá em Deuteronômio capítulo 28, parece. E realmente eu vou contar esse pequeno testemunho de como essa bênção veio até mim, né? Antes de ler a palavra. E também te convidar, meu amigo, que Deus tem uma bênção para você nessa tarde. Deus tem uma bênção, uma palavra que vai vir do céu para a sua vida. E fica comigo até o final, que nós vamos orar. No finalzinho aí nós vamos orar, vamos glorificar, exaltar o Senhor, orar pelas prostitutas, os afeminados que estão presos pela máfia da prostituição, por aqueles que estão sendo levados pelo tribunal do crime, orar pelo nosso policiamento, pelo nosso país, orar pelos enfermos, orar por nós, nossa família, para que Deus venha nos confortar e nos dar força. Bom, vou contar esse testemunho pequenininho, não vou tomar tempo. Para só te mostrar que quando você começa a dedicar, a colocar no teu coração, aplicar no teu coração a palavra do Senhor, os mandamentos, as ordenanças de Deus, as coisas começam a acontecer na tua vida. Eu queria mesmo arrumar um trabalho tranquilo, porque o trabalho assim que eu faço, pequeno serviço de pintura, de eletricidade, às vezes a gente pega um serviço um pouco dolorido para gente que já está surrado na vida toda, trabalhando de pedreiro, dessas coisas todas aí, serviço pesado, né? Então, uma certa época aí, há uns 15 anos atrás, eu fiz um curso de segurança, porque eu tinha caído da moto e machuquei uma parte da clavícula e o braço. Eu não tinha muito movimento. Fazia movimento para trabalhar de pedreiro, entijolar o reboco, o piso. Eu sofria muito de tanta dor. E fiz o curso. Bom, em 2020, na pandemia, pela misericórdia de Deus, eu consegui aposentar com idade, que eu sempre trabalhei particular, mas consegui trabalhar, aposentar por idade. Não há nada difícil nem impossível para o Senhor. E daí para cá não trabalhei mais na área de segurança.
E uns dias atrás, aí, uns meses atrás, falando com o Senhor, falou, Senhor, eu queria um trabalho assim, na minha área, que o peso que eu carrego lá no trabalho é um colete e um revólver 38. É o que eu carrego, né? De pesado. É um trabalho mais tranquilo, né? Que não tem nada de tranquilidade quando você é responsável por uma empresa, pelo local de trabalho. Então você tem que ficar ali atento todo o tempo que você trabalha, com atenção naquilo que acontece, que não acontece, né? É mais ou menos isso. Então eu estava na parte da manhã, nós temos um momento de oração das 8 às 9, e eu estava lá orando, juntamente com algumas pessoas, e naquele momento em que eu estava ali, entrou um senhor, eu não vou citar o nome porque é falta de ética, né? Você falar, a não ser que a pessoa te autorize a falar. Mas entrou uma pessoa lá, um senhor, e ele estava conversando com a minha irmã mesmo, de sangue, irmã em Cristo. E aí eu ouvi, eu estava um pouco retirado, assim, 1 metro, mais ou menos, 2 metros. E eu escutei ele falando que ele estava trabalhando bastante, porque o efetivo na empresa estava... certa pessoa lá tinha abandonado o posto de serviço e desapareceu. Aí naquele momento que eu ouvi aquilo, porque tem coisa, querido, tem uma oportunidade que aparece na minha ou na sua vida, você tem que catar na hora, você tem que estar ligado nisso daí, entendeu? Então na hora que ele falou que o efetivo estava ruim, porque estava faltando pessoa, eu liguei, em fração de segundo, eu liguei uma coisa com outra e falei com ele, então faz o seguinte, passa para mim o número do teu supervisor e eu vou ligar para ele. E aí ele passou o número do supervisor, eu passei, liguei imediatamente, não dei moleza, né? Porque tem hora que você tem que fazer as coisas na hora. Ah, você vai parar de orar para fazer isso? Vou parar de orar para fazer, porque é questão de minuto também. E é a oportunidade que Deus te deu ali, você abraça ela. E aí liguei para o supervisor, ele já pediu para me mandar um currículo, aí tudo bem, aí eu voltei, aí dobrei meu joelho e fui orar. Né? Fui orar, orei, já coloquei diante de Deus, e daí para frente, com 3 dias, parece máximo 4 ou 5 dias, eu já estava trabalhando. Comecei ontem, para a glória e honra do nome do Senhor. Né? Trabalho que requer muita atenção. Você vai trabalhar à noite, você vai trabalhar, você não vai para dormir nem trabalho. Né? Você vai ali para olhar o patrimônio e tal. Então é isso aí. Então, quando surgir uma oportunidade que você vê que você colocou diante de Deus e ela apareceu na hora, larga o que tem e pega aquela oportunidade, porque ela pode ser a que Deus preparou para você. E aí você entra em contato, move, porque tem que ter ação também. Não adianta você pedir a Deus, cruzar os braços, a pessoa chega para você, talvez, oferece para você um trabalho, ou fala para você ir num trabalho em tal lugar, é muito longe, é difícil condução, aí você já começa a colocar dificuldade, meu amigo. O inimigo já entrou e já trabalhou. Então tem que ter ação, coragem, dinâmica e posição. E por isso que Deus diz, tende bom ânimo, tende bom ânimo. E o resto Deus faz. Provérbios capítulo 3, querido. Aqui nessa sexta-feira abençoada, dia 19 de dezembro. Né? O primeiro versículo que nós já fizemos esse vídeo fala assim, filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças. Filho meu, é um conselho de Deus, Deus falando comigo e com você, para não esquecer das ordens que Ele dá, das ordenanças dele. Mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. É nós que permitimos, é nós que damos o aval para que o coração nós receba aquela palavra.
E aí, como eu já falei, versículo 2, 3, 4 e 5, eu vou pegar o 6 que fala assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. O que é reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos? Querido, eu não sei se eu falei nessa parte, se eu tiver falado, eu vou falar de novo. Eu vou fazer 70 anos agora, dia 8 de janeiro. Glória a Deus por isso. Já tive a oportunidade de ir na Espanha, já tive a oportunidade de trabalhar ali, entregando panfleto, evangelizando ali na rua de Madrid. Já tive a oportunidade de trabalhar com o pastor Wilson lá em Barcelona, né? Já tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos umas 2 ou 3 vezes, pregando até em igreja americana. Já tive essa oportunidade, graças a Deus. Não posso reclamar de nada, né? Já tive no México, já tive preso ali também. Uma hora eu vou contar o meu testemunho ali, que é um testemunho forte, bonito. Almas renderam aos pés do Senhor, pessoas voltaram para os caminhos do Senhor, né? Quando eu fui preso ali naquela região. Tive em Guatemala, preguei em Guatemala, né? Então, com 70 anos, Deus tem me dado uma condições que muitos que têm dinheiro não tem, não conseguem. Não consegue, é porque eu não sei, cada um é cada um. Eu só sei que eu sou o meio inteiro agitadinho. Gosto de ir. Senti vontade de ir, não fico pedindo dinheiro a ninguém, junto. Eu estou trabalhando, pode saber que eu estou juntando meus 50, meus 100, meus 200, o que deu para eu junto, porque o dia que eu quiser ir lá na Argentina, ir lá não sei aonde, eu tenho um dinheirinho guardado e eu vou mesmo. Eu oro a Deus esse tempo e vou. Ah, você é enviado por ministério? Não, meu ministério é Deus que manda nele. Eu sou de um ministério, mas não tem nada, isso é coisa particular minha, né? Coisa particular minha. Felipe não pertencia a ministério nenhum, estava ali e Deus mandou ele encontrar lá com o eunuco, ele foi, né? Entendeu? Então, quando Deus ele aconselha nós a guardar, a preservar, a permitir, é porque Deus, os planos dele para nós são melhores do que os nossos. Os pensamentos dele são melhores. Então, quando ele fala para reconhecer, por que eu contei essa história toda? De quando eu me entendi por criança até os 70 anos, reconhecer porque Deus ele cuidou de mim em toda essa jornada, né? Em toda essa jornada. Eu com 8 anos de idade eu vendia torradinho para ajudar. Lá em casa era 13 pessoas. Depois morreu um, Osmano, falecido, e ficamos 12. Minha mãe praticamente cuidando sozinha. E os outros irmãos eram meio malandrão, não gostava de fazer nada. Mas graças a Deus, Deus me deu essa vocação de gostar de trabalhar. E com 8 anos de idade, eu partia para a rua vendendo torradinho. Quando não era torradinho, sabe o que é torradinho? Vou te explicar, porque de repente tá falando, que torradinho é esse? É amendoim torrado, mas amendoim torrado virado ali, misturado no chocolate. Entendeu? Fazia os pacotinhos, comprava aquela sacolinha plástica. Minha mãe fazia a sacolinha, amarrava e eu punha num caixotinho de madeira e ó, ia para a rua trabalhar. Quando não era torradinha, era picolé. Lá em Governador Valadares, ali perto, para cima do bairro Santa Terezinha, já entrando na Avenida Brasil, tinha uma fábrica de picolé ali chamada Nevada. Oh, picolézinho gostoso. E eu ia trabalhava e Deus cuidava de mim. Por isso que a Bíblia está falando aqui, querido, em Provérbios capítulo 3, versículo 6, para nós reconhecer. Reconhecer é quando você é grato a alguém que faz
e faz alguma coisa por você. E às vezes, infelizmente, nós somos ingratos por tudo aquilo que Deus tem feito, cuidado, zelado, protegido, livrado. Querido, se eu for contar, eu vou gastar vários vídeos e cada dia eu vou contar um pedacinho. Já que você quer ouvir, né? Eu vou contar. Apanhei vendendo picolé, a pessoa me roubou vendendo picolé, mas sou grato a Deus por todos os benefícios. Eu quero cada dia reconhecer Ele, é o que eu estou pregando, falando para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Reconheça. Ah, mas eu estou doente, querido. Nosso corpo, ele veio da terra já contaminado. É um corpo que é tendente a contaminado. Isso é geral no mundo inteiro. Isso não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, né? Um fica doente, Eliseu ficou doente, ficou cego, né? Outros ficou não sei o que, outros tal, entendeu? Então não reclama, agradece a Deus, porque a murmuração é que traz doença também. Então foram coisas que Deus fez, foi cuidando de mim, me livrou da morte, me guardou, me abençoou. Teve coisas que aconteceu comigo que foi culpa minha mesmo, porque Deus, ele pela sua infinita graça e misericórdia, ele nos deu o livre-arbítrio da gente fazer as coisas, só que a gente às vezes vai fazer achando que é bom, que é gostoso, que é bonito, e quebra a cara, se dá mal, né? Sofre danos. Mas quando nós obedecemos os mandamentos, permitimos ele ser guardado no nosso coração, querido, nós praticamente não sofremos dano nenhum, porque ele nos guarda mesmo. Então reconhece, querido Deus, o Senhor, ele é o dono da vida. É ele que é o dono da vida. Não é você que, eu tenho força, eu tenho coragem. A força que você tem é ele que dá. A coragem que você tem é ele que dá. Lembra daquele rei lá que foi comido de bicho? Só porque não glorificou e nem adorou o nome do Senhor, não reconheceu que a posição que ele estava era Deus que tinha permitido, dado, foi comido de bicho, querido. Porque Deus, se ele quiser, é um fulminante, é um ataque fulminante, e você ou eu cai para trás e já era. Mas nem por isso nós não temos que ser grato a ele, reconhecer ele em todos os caminhos, porque ele é Deus, ele é soberano, ele é eterno, ele é fiel, ele é bondoso, ele é caridoso. Aleluias. Tem pessoa aí que vai, do nada ele vai lá a ser um deputado federal, a ser um senador. Às vezes a pessoa que não tem nem bagagem para isso, mas vai porque Deus conduz e a pessoa não está entendendo que é Deus que está conduzindo, que está permitindo ele ir ali. Às vezes a pessoa é médico, é um profissional, é isso e aquilo outro. Reconhece, meu amigo, minha amiga. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, desde quando você nasceu do ventre da tua mãe. É Deus cuidando de você, é Deus zelando de você. A posição que você está hoje é porque Deus tem sido na tua vida, querido, querida. Amém? Então não fique aí um homem orgulhoso, uma mulher orgulhosa, soberbo, achando que você pode, que é você, porque você estuda, porque você esforça, porque isso não. É tudo que Deus permite, ele promove. A gente é porque não entende os pensamentos e os caminhos dele. Mas a Bíblia diz que os pensamentos dele são melhores do que o teu, do que o meu. Entendeu? Então aqui que está falando isso. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É ele que endireita nossos caminhos tortuosos. Porque nós quando achamos que nós somos, nós pegamos caminhos que nos levam à perdição. Mas Deus, pela misericórdia dele,
ele vai endireitando. Não, querido, não é por aí. Não, meu filho, não é por aí, é por aqui. Por aí você vai quebrar a cara. A gente não está entendendo, mas ele está falando, né? E aí ele fala assim, né? Ele endireita o nosso caminho. O versículo 7 fala assim: não seja sábio aos teus próprios olhos. Viu? É isso que eu acabei de falar lá. Ele endireita nossos caminhos. É ele que endireita. Quando nós confiamos, quando nós entregamos nossa vida, nosso coração, nossa imaginação, nosso pensamento, quando nós entregamos tudo e confiamos nele, é ele que endireita. Mas ele está dando um conselho aqui no versículo 7, né? Para nós não ser sábio aos nossos próprios olhos. O que é sábio aos próprios olhos? É porque você olha, não, eu vou fazer e fim de papo. Não quero saber, eu vou fazer e já era. Se dá certo, deu. Se não der, não deu. E tem coisa que traz uma consequência muito trágica na vida da pessoa. Coisa insignificante. Que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Cegar os entendimentos da pessoa, querido. Então ele cega. Ele faz a pessoa achar que aquilo é bom, que aquilo vai dar certo. Quando a pessoa faz, a pessoa se dá mal. Não é? Olha quantos casos nós vemos aí no noticiário. Noticiário, eu fico imaginando o ser humano, quando ele dá brecha para o diabo, quando ele deixa o diabo dominar ele por completo, o inimigo das nossas almas, ele acha que vai matar uma pessoa, que vai tirar a vida de uma pessoa e não vai dar nada. Aí o cara faz aquela atrocidade, aí ele tira a vida, acaba com a família, põe a família a chorar, triste, chateado, e ele vai para a cadeia. Mesmo que ele soma aí alguns dias, meses, mas eles catam ele, amanhã ou depois cata, porque Deus é justo. E aí, para onde vai? Vai para trás das grades, vai ficar lá, no meio daquela coisaiada toda lá, 30 anos, 40 anos, às vezes até 100 anos, né? Modo de falar, porque ninguém vive 100 anos lá, e morre lá dentro mesmo, entendeu? Por isso que ele estava, não seja sábio aos teus próprios olhos. Foge do mal. Quer ver o seguinte? Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Foge, querido. Se você vê que aquilo ali, que aquela situação não é legal para você, não entra nela não. Deixa a pessoa resolver para lá, deixa a família resolver para lá, deixa o problema para lá. O problema não é teu, meu amigo. Ora, ora, Senhor, liberta, salva, cura, entendeu? Mas se aparta do mal. Você passou num lugar que você vê que a tua fraqueza é mulher, ver esse tipo de coisa, essas coisas. Então, se você vai passar num lugar, se você está num lugar, num ambiente, que ali tem coisas que você vê que pode te prejudicar, se aparta do mal, querido, sai fora, foge dali. O melhor é ter vida com Deus, o melhor é ter vida própria com Deus, saúde com Deus, que a Bíblia aqui fala isso. Aparta-te do mal. E versículo 8 para encerrar. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo. Olha aqui, querido. Falta 4 minutos para as 3 horas. Olha aqui, tá vendo? De tudo que eu estou falando com você do versículo 7, apartar do mal, não ser sábio aos próprios olhos. No versículo 6 ele vai endireitar nosso caminho. E no versículo 8, querido, ele fala aqui, olha que coisa linda. Isso se constituirá em saúde, se nós fugir da aparência do mal. Se nós não procurar fazer coisas de nós mesmos, que vem de nós mesmos, querido, querida. Olha o que Deus está prometendo para nós. Isso vai constituir, isso vai produzir em mim saúde para o meu corpo. Olha, saúde para o meu corpo e vigor para os meus ossos. Quando eu sinto os ossos fracos, toma aí o tal de cálcio, não sei o quê.
Mas a Bíblia não está falando para você tomar calça nem nada. A Bíblia está falando para você ser prudente, para você fugir da aparência do mal, para a gente guardar, aplicar a palavra dele no coração, procurar viver, procurar manter ela sempre com a gente, porque ela vai produzir em nós saúde. Oh, aleluia! Vai produzir saúde no nosso corpo físico e ainda vai dar vigor aos nossos ossos, se os seus ossos estão fracos, entendeu? Se o seu osso está fraco, se o meu osso está fraco, querido, vamos, aleluia, demais da conta, é isso aqui, irmãos. Já estou fechando que eu estou encerrando. Tudo aquilo que nós fazemos em benefício à nossa vida espiritual, irmãos, é a Bíblia que está falando, vai produzir saúde no meu corpo físico e vigor nos meus ossos. O que eu quero mais? Eu quero ficar enfiando aí em remédio, sendo desobediente, sendo uma pessoa que o ministério dá uma palavra, o pastor fala, eu faço do outro jeito. Entendeu? Eu estou falando pastor porque se você está congregando numa igreja, você é obrigado a aceitar as ordenanças dali, os costumes dali, o jeito dali. Agora, se você não quer aceitar, não seja uma pessoa rebelde, vai rebelar, vai fazer montinho, não. Se você não gosta, querido, sai fora, vai procurar um outro lugar para você, mas não desobedece. Viu por onde que eu entrei aqui? Porque a palavra de Deus está falando, se nós guardar as ordenanças de Deus, permitir que os mandamentos dele sejam implantados no nosso coração, nós vamos ter vida e saúde, porque a palavra de Deus ela é vida e saúde. Amém? Vamos orar? Oh, glória! Só vitória, 3 horas da tarde. Pai querido, santo e eterno, poderoso, maravilhoso, lindo. Pai querido, eu sou grato ao Senhor pela tua palavra, pela essa palavra linda, maravilhosa. Essa palavra que nos traz vida. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu sou grato a Ti. Nós te agradecemos por todos os benefícios, Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, cuidado, zelado, protegido, dado livramento, dando-nos oportunidade. Pai querido, muito obrigado, Pai, por tudo, pela Tua palavra, que ela gera em nós quando nós aplicamos, guardamos, levamos, colocamos em prática. Ela cria em nós saúde, ela dá vigor aos nossos ossos que estão fracos. Pai, muito obrigado. Dá livramento para essa família, para esse irmão, para essa irmã. Papai querido, que tem buscado ao Senhor, tem colocado algo diante do Senhor, desde o início do ano, escutado promessas, fala de uma, fala de outro, e não alcançou aquele objetivo, Pai. O Senhor é Deus, papai querido. Move céus e terra, tira os impedimentos, os empecilhos, tira todo embaraço dessa família, Pai. Tudo aquilo que está impedindo a pessoa conseguir conquistar, fazer. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa essa família. Nós já estamos 10 dias, 11 dias para o fim do ano, Pai. Toma nas tuas mãos, dá livramento, Senhor, para essas mulheres, os afeminados que estão presos pela máfia da prostituição, Pai. Quantas e quantas estão ali, Pai querido, chorando, querendo sair, e aqueles homens malignos usados pelo inimigo prende aquelas pessoas, não deixa aquelas pessoas sair, embora, com falsas promessas de emprego, Pai. Mãe, escraviza essas pessoas. Tem misericórdia, Pai. Dá livramento para essas mulheres. Dá livramento para aquela que está no manicômio, Pai. Quantos foram colocados ali, Pai querido, dizendo para as pessoas lá que eles são loucos, que eles são retardados, mas são remédios que deram, Pai. Pai querido, outros são possuídos por demônios,
Levanta homens, mulheres cheias do Espírito Santo, Pai. Envia ali naqueles hospícios, manicômio, para chegar ali através da tua palavra, impor as mãos e expulsar aquela caça de demônio e aquelas pessoas se libertem e livre, Pai. Quantos se afastaram dos caminhos do Senhor por tititi, por isso, aquilo, outro, Pai, espírito de fofoca, contenda, confusão. Repreende isso no meio da tua igreja, do teu povo, Pai. E traga de volta aquelas que caíram, que afastaram dos teus caminhos, Pai. Pai, ajuda-nos a fugir da aparência do mal. Ajuda-nos a fugir do mal, Pai. Não deixa nós ser sábio aos nossos próprios olhos, Pai. Que a nossa sabedoria, ela tem que vir do alto, do Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nela existe. Pai, muito obrigado por essa tarde. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai querido, por tudo. Entra nos hospitais também. Esse enfermo, esse doente que está no UTI, CTI. Pai querido, o Senhor é Deus que cura e Deus que dono da vida. Em nome de Jesus nós oramos, crendo, confiante, já na misericórdia e na bênção do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração do irmão pastor Leôncio Gama, que Deus te abençoe, você e toda a sua família, um ótimo final de semana. Eu creio que amanhã, se Deus me der vida e saúde, eu vou fazer um vídeo, né? O dia que eu não fizer, você pode saber que eu trabalhei, saí de manhã, não dormi à noite, então fica assim um pouco desajustável. Por isso que eu estou fazendo esse agora, que eu deitei, dormi, tá bom? Compartilha, se você sentir da parte de Deus, compartilha, querido. Compartilha. Talvez não sirva para você, mas serve para o seu parente, para o seu amigo. Né? Compartilhe. Não custa nada. Você não vai pagar nada por isso. Né? E é a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe de uma maneira muito grande e especial.